Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar sobre a novela O que a Vida Me Roubou. É a novela protagonizada por Angelique Boyer e Sebastião Rulli. Mas antes do meu comentário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Essa novela tem um triângulo amoroso entre a Montserrat, o José Luiz e o Alessandro. E quando começa assim a novela, mostra a Montserrat, aquela garotinha, princesinha, amada do papai, passeando, e ela se envolve com o cabo da marinha, o José Luiz. Só que tudo é escondido da família, porque a família dela, né, é uma família rica, que não tem dinheiro, tá falida. Mas a mãe quer colocar o nome. Não sabe todo mundo que a Graziella, a mãe da Montserrat, era amante do Benjamin Almonte. Então, quando o Benjamin está morrendo, o Benjamin deixa toda a herança dele para o Alessandro, que ele descobre que é filho dele, que foi o filho bastardo, foi o filho da Rosário que ele estuprou. Então ele deixa toda a herança para o Alessandro. E o que acontece? O Demétrio vai se envolver em um monte de dívidas e vai acabar roubando a escritura da casa do pai, fazendo uma trapaça tremenda, se envolvendo em um monte de confusão. E o Alessandro acaba ficando com as promissórias e com a escritura da casa na mão dele. E o Demétrio acaba sem querer matando esse agiota, né, que também era administrador da fazenda do Alessandro. E quem acaba levando a culpa é o José Luiz, que acaba levando a culpa por ter matado o Gamboa, que no caso foi o Demétrio que matou. Mas a Graziella vai interceder, vai inventar, fazer um monte de coisa, porque ela não quer que a filha dela case com o cabo da marinha. Ela quer que a Montserrat case com o homem rico para tirar ele da miséria, né? Eles estão falidos. Então, aparece o Alessandro e fala com a Graziella, porque é o Alessandro que está com as escrituras. Só que a Graziella não quer, porque o Alessandro sabe quem é ela. Mas no final, né, o Alessandro acaba tendo que pagar as dívidas, porque o Lauro, o pai da Montserrat, passa mal, então ele paga o hospital, ele ajuda cada vez mais. E eles falam um monte de mentira, né, a respeito do José Luiz, e a Montserrat fica completamente desiludida. Aí ela acaba aceitando a se casar com o Alessandro, só que o Alessandro está super apaixonado pela Montserrat. Mas a Montserrat não gosta do Alessandro, ela gosta do José Luiz. Então, eles armam tudo. Só que quando, um dia antes do casamento, né, a Montserrat vai descobrir que o Alessandro pagou as dívidas da família. Só que o que faz a Graziella? Diz que a culpa toda é do Alessandro, que o Alessandro que comprou, que o Alessandro que quis, que o Alessandro que comprou ela. Aí a Montserrat fala, mas você me vendeu, mamãe. Ela fala, não, foi o Alessandro. Ela coloca a culpa toda em cima do Alessandro, mas a Montserrat fica chateada com a Graziella. Assim mesmo eles casam. Só que a Montserrat casa revoltada, porque ela acha que o Alessandro comprou. E quando o Alessandro depois vai descobrir, né, ele não sabia que a Montserrat sabia de tudo. E quem aparece no dia do casamento? O José Luiz, porque o José Luiz estava preso e conseguiu fugir com o Renato. E ele aparece depois que a Montserrat se casa e vai se encontrar, o Vitor vê tudo. E o que faz? A Montserrat planeja fugir com o José Luiz. E nisso o Alessandro sabe de tudo. E faz o quê? Leva a Montserrat para a fazenda. E lá ele aprisiona a Montserrat. E a Montserrat começa a brigar com ele, né? Porque ela diz que não gosta dele, que ele comprou ela. Ele diz que ela se vendeu. E ele acaba tendo a Montserrat à força. E depois vai todo mundo lá para a fazenda. E o José Luiz vai descobrir, né, aonde é a fazenda do Alessandro. E ele vai assumir o nome do capataz, Antônio Olivares, que ninguém sabe quem é. Então, quando a Montserrat vê o José Luiz lá como capataz da fazenda, desmaia, cai dura. E fica naquela, foge com o José Luiz, não foge, foge, não foge. E acaba que ela vai se envolvendo, né, com o Alessandro, vai conhecendo o Alessandro, né, vai se apaixonando pelo Alessandro. E vai aparecer a Rosário, que é mãe do Alessandro, que estava distante, que vai voltar e vai trabalhar e vai acabar sendo amiga da Montserrat. Tá lá a Carlota, que é a tia da Montserrat, tá todo mundo lá. Aí vão avisar pro Alessandro, né, que o José Luiz e o Antônio Olivares são a mesma pessoa. Aí a Montserrat está feliz, porque ela está grávida, está apaixonada pelo Alessandro, e quando ela chega e fala que veio, que vai ao médico, aí o Alessandro começa a xingar a Montserrat, porque ele duvida. Ele fala, como é que você teve com seu amante aqui na minha fazenda? Aí ela conta, e o Alessandro, logicamente, não acredita. Até porque ela quis fugir várias vezes com o Zé Luiz e não fugia. Então, o que o Alessandro faz? Ele duvida que o filho é dele
expulsa a Montserrat, a Carlota e a Rosário da fazenda. E a Montserrat vai ter que morar com a mãe e com o pai. Ela inventa pro pai, né, que tem que fazer ultrassonografia, ela tem que ficar mais perto do ginecologista, que a fazenda é muito longe, então que ela vai ficar ali, né, até ter o filho. Só que acaba que o pai começa a desconfiar, esse Lauro, porque ele escuta que o Alessandro tem alguma coisa contra a Montserrat. Então ele vai lá na fazenda do Alessandro, né, o Lauro Mendonça, e vai tirar satisfação. Aí a Maria chega, né, e grita com ele, e fala: a sua esposa foi amante do seu Benjamin, a sua filha é igual a ela tinha um amante aqui. Aí ele pergunta para o Alessandro se é verdade, o Alessandro diz que é verdade, que não sabe se o filho é dele, porque a Montserrat tinha um amante. Aí o que acontece? O Lauro, pum, tem um infarto e morre. Aí o Alessandro leva o corpo para lá, aí começa a ser mudado a vida das pessoas, porque o Demétrio, que era um inconsequente, né, ele se arrepende, porque ele desejou a morte do pai, ele deu o golpe do baú na Josefina, o pai sempre pedia para ele trabalhar, ele não trabalhava, então ele começa a se arrepender, né, e a Montserrat fica muito triste, porque ela adorava o pai. Aí passa um tempinho na novela, o Demétrio acaba entrando para a Marinha, né, fica lá com a Josefina, e daqui a pouco tá prestes a Montserrat de ter o filho. Então, vai ter o filho. E ela chama de Lauro. Aí a Graziella dá o jeitinho dela, né, para ver se o Alessandro e a Montserrat fazem as pazes. Eles fazem as pazes. Aí vão morar ali na casa de Água Azul. Nisso a Nádia se envolve com o Vitor. Aí a Josefina acaba depois se divorciando do Demétrio, né, porque ela diz que ela não precisava do marido, ela precisava de gostar dela mesma e não ficar procurando alguém que gostasse. E ela larga do Demétrio. Aí o Alessandro, né, vai receber a visita da Fabiola, a sobrinha do Benjamin. Essa Fabiola recebeu uma mesada. Como ela não recebeu mais, ela foi lá reclamar. Aí o que acontece? Ela se une com o Pedro Medina, que tem ódio do Alessandro, toca o testamento, né? A Graziella muda, fala que o Alessandro envenenou o próprio pai e começa a falar um monte de mentira, e o Alessandro perde o sobrenome e acaba sendo procurado pela polícia, sendo acusado. Então o que ele faz? Ele vai ter que fugir. E o Pedro Medina, né, quer o filho da Nádia, porque a Nádia está grávida do Vitor. E ele quer a Nádia e o filho, porque o Pedro Medina não pode ter pai, porque ele perdeu os testículos. Só que ninguém sabe, só a Nádia. Então, ele quer o filho, mas aí o Vitor não vai deixar. Então o que eles fazem? Vão querer viajar, vão querer fugir. Só que nisso a Montserrat toma um tiro. Então a Montserrat não consegue viajar, porque a Maria dá um tiro nela. E o Alessandro, o Vitor e a Nádia entram no avião. E o Alessandro demorando. E nisso a polícia chega a dar um tiro no avião. E nisso o avião cai no mar. Aí vai se saber que o Alessandro, a Nádia e o Vitor morreram. Vai se dar como morto. Então a Montserrat, a Rosário, tudo entra em desespero, né? O José Luiz também vai ser preso, porque ele queimou lá o dinheiro para ajudar o Alessandro, né? E quem fica com tudo é a Fabiola, que a Graziella tinha pedido a metade de tudo, só que a Fabiola não deu nada para ela. Então, passa-se 7 anos na novela, né? Que é a segunda fase da novela. Aí mostra a Montserrat com uma cafeteria, ela abriu um negocinho dela, né? Tem uma casa, o Laurinho já tá com 7 anos, ela mora junto com a Rosário, né? O Demétrio já virou um homem responsável, tá trabalhando na Marinha como o pai sempre quis. E o José Luiz sai da cadeia. E a primeira coisa que ele pensa é procurar a Montserrat. Aí vai mostrar a Argentina. O que aconteceu com o Vitor, com a Nádia e com o Alessandro? O Alessandro tem coma. O Alessandro ficou 7 anos em coma. Então eles não têm mais dinheiro para pagar o hospital. Então a Nádia vai fazer um concerto de piano. Só que quando ela vai fazer esse concerto, gravam ela e mandam essa filmagem para o Pedro Medina, que descobre que a Nádia está viva. E que eles também encontram a Josefina, que a Josefina foi viajar pelo mundo. Então a Josefina encontra eles, né? E paga as despesas do hospital e volta para Água Azul. E o Alessandro acaba acordando, o Pedro Medina vai raptar a Vitória e a Nádia, né? E a Josefina chega lá para querer saber, porque eles acham que a Montserrat morreu, só que a Montserrat está viva e o José Luiz vai pedir ajuda. Pedir ajuda não, ele vai pedir para a Graziella não se meter na relação dele com a Montserrat, porque ele quer conquistar a Montserrat, porque agora ele tem dinheiro, porque ele recebeu
a herança, porque ele casou com a Angélica, ele recebeu a herança. Então a Graziella, como sempre, vai ganhar dinheiro. E o que ela faz para ajudar, né? Montserrat esqueceu o Alessandro e querer aceitar o José Luiz. Ela mostra uma filmagem que o Alessandro está falando, que o José Luiz ajudou, que ela pode confiar no José Luiz, que o José Luiz ia levar ela e a Rosário e o Laurinho para fugir, porque ele estava prestes para ser preso. Então, ela se emociona com isso. Fora que o José Luiz é padrinho do Laurinho, então ele começa a conquistar o Laurinho. Só que aí, né, com a volta da Josefina, eles descobrem que o Alessandro teve em coma e a Graziella suspeita que o Alessandro está vivo. Então ela manda o José Luiz casar com a Montserrat. Então o José Luiz vai e casa com a Montserrat. Nisso, quem chega no dia do casamento? O Alessandro. Só que ele não pode fazer nada. Então eles vão se esconder na casa da Nádia. Mas aí o Alessandro consegue recuperar os negócios dele, ele consegue recuperar o nome dele, ele consegue provar que ele não envenenou o pai, com a ajuda da Graziella. Acaba que a Montserrat se separa do José Luiz e fica com o Alessandro. Só que aí a Montserrat fica grávida. E tem a Luísa. Então ela tem o Laurinho, filho do Alessandro, e a Luísa, filha do José Luiz. Então fica o Alessandro e o José Luiz brigando. Aí vai passando, né? E vai mostrar que o Adolfo também se transformou no escorpião. Acabou que o Pedro Medina, né, que é um narcotraficante, acabou fazendo com que o Adolfo, né, fosse um matador. O escorpião é um grande matador, só que ele quer mudar de vida. Depois que ele descobriu que a irmã dele não morreu, que ele tem uma sobrinha, ele quer sair dessa vida, mas ele não tem como sair, porque ele é escorpião. Ou ele vai pra cadeia, ou ele morre, ou ele foge. Mas aí, o Adolfo gosta da Josefina. E o Demétrio está com a Tenente Mônica. Só que tem aí uma operação e o Adolfo dá um tiro nessa Tenente Mônica. E quando a Josefina vai casar com o Adolfo, né? O Adolfo conta que ele é escorpião, então a Josefina pede para ele se entregar. Aí quando os dois, né, estão lá, o Demétrio vai lá e atira no Adolfo. Aí o Adolfo morre. Depois vai mostrar aquela vingança toda, né, do Pedro Medina. Ele quer ficar com a filha, né, mas aí o Vitor consegue pegar. Só que aí o ódio que o Pedro Medina tem do Alessandro, tá? É também porque ele acha que o Alessandro foi o culpado do acidente dele que fez ele perder os testículos. Mas não foi o Alessandro, foi o Benjamin, que estava junto com o Alessandro e colocou a culpa no Alessandro. Então, no final da novela, o que ele faz? Ele quer que o Alessandro morra. Então ele rapta as duas crianças, que é a filha do José Luiz e o filho do Alessandro. Só que ele quer que o Alessandro vá. Que ele só vai entregar as crianças pro Alessandro, mas o José Luiz vai junto. Só que aí, quando o José Luiz e o Alessandro aparecem juntos, o que faz o Pedro? Pega, vai dar um tiro no José Luiz. E vai o Alessandro na frente e toma um tiro. Então, o Pedro Medina fala, você tem 1 minuto para tirar as bombas, porque as duas crianças estão numa jaula com 2 bombas. Você tem que desativar as bombas, senão elas vão morrer. Então, o José Luiz sai correndo, desativa a bomba da jaula, né, que ele colocou numa jaula, né, a menina, a Luísa, e quando vai do Laurinho, a bomba não sai. Então, o que o José Luiz faz? Tem que jogar a bomba do outro lado. Acaba que o José Luiz, acaba que a bomba volta e cai em cima dele, acaba que ele morre. Aí não fala o que aconteceu com o Alessandro, né? Então mostra que a Graziella virou mendiga, mostra o Pedro Medina foi pra cadeia e foi estuprado, né? Mostra o Demétrio dando uma oportunidade para Josefina, os dois fazendo as pazes e ficando juntos. E aí vai mostrar, né, a Rosário, o Laurinho e a Luísa indo para a igreja. Aí a gente vê que só tem um caixão. Então foi só o José Luiz que morreu. Aí ela vai no enterro do José Luiz e volta, sai. Aí quem tá ali, o Alessandro dá a mão para ela, os dois saem juntos da igreja, né? Aí termina a novela. E tem um final alternativo que também passou no SBT, que morre os dois, tanto o José Luiz quanto o Alessandro. Tá? Só que o final oficial da Televisa é que só o José Luiz que morre. Então, gente, a novela foi mais ou menos assim. Eu gostei muito da novela. Para mim foi uma das melhores novelas que eu já vi. Porque é uma novela, tudo bem, que a Montserrat não é das melhores mocinhas, mas tem muita gente na novela, tem muita maldade, tem muita história. Não fica só em torno da Montserrat, José Luiz e Alessandro. Tem muita gente, tem a Nádia, tem o Pedro, tem a Maria, tem o Adolfo, tem o Renato.
tem a Capitã Mônica, tem a Josefina, um monte de gente. Então tem várias histórias. Então você vê, assim, a vida de outras pessoas. Então você assiste uma novela que te prende a atenção. Por mais que a Montserrat seja indecisa, né? Você vê que no final ela se acaba, né? Com todas as dúvidas dela, ela acaba se apaixonando pelo Alessandro. É uma novela que eu gostei, tá? E que diz realmente o nome da novela, O Que a Vida Me Roubou. A vida roubou muita coisa de muita gente. Roubou a vida de um monte de gente, né? E principalmente, né, acabou com a vida do José Luiz, com todos os planos e os sonhos dele. Foi o que mais perdeu nessa novela, né? E, assim, perdeu também a inocência do Adolfo, que era um garoto que vivia às custas de dinheiro, de dar golpe nos outros, mas infelizmente o Pedro Medina pegou ele e se transformou ele num assassino, que me deu até pena, porque eu gostava do Adolfo. E o Demétrio, que foi a grande surpresa da novela, que era um inconsequente e virou um dos personagens mais importantes da novela, porque vai ajudando todo mundo e se transformou num grande homem, como sempre o pai queria que fosse, tá? Então foi mais ou menos assim a novela, eu gostei muito. E quem já viu essa novela? O que você achou dessa novela? E qual dos finais você gostou? Você gostou só do final que o José Luiz morreu ou você gostou do final que os dois morreram? Dê sua opinião, deixe nos seus comentários. Deixe seu like, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Unissérie oferece para você. E não se esqueça, sábado tem a novela 3 vezes Ana. Tchau!